Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, no fundo, mexe com todo mundo, né? A arte da comunicação inteligente, da persuasão. E olha, o material que a gente recebeu para essa nossa conversa foi bem rico. Tinha de tudo. Artigos de blog sobre os livros de persuasão que prometem para 2025, um manual super detalhado de oratória e até transcrições de conversas com especialistas, tipo o Giovanni Begossi, a Micarla Lins. Então, a nossa missão aqui é destrinchar tudo isso e, sabe, extrair o que realmente funciona. As ferramentas, a psicologia por trás de uma comunicação que impacta de verdade. E, sabe, uma das primeiras coisas que me saltou aos olhos nas fontes foi uma história. Bem curta, mas que, nossa, dá um nó na garganta. Era sobre um cara super qualificado, com mais experiência, mais resultado, tudo, que perdeu a vaga dos sonhos. E o motivo? O outro candidato, mesmo com um currículo, assim, menos impressionante, simplesmente se comunicava melhor. Ele soube vender a própria história, entende? É uma prova meio dura de que, no fim do dia, o jeito que a gente se expressa pode valer mais do que uma pilha de diplomas. E ela mostra que essa habilidade não é só para quem, sei lá, sobe num palco ou faz discurso político. O material de oratória que a gente analisou deixa isso bem claro. É uma ferramenta para o dia a dia no escritório, para uma reunião de condomínio, sabe? Para apresentar um trabalho na faculdade. Mas tem um ponto que, assim, praticamente todas as fontes fazem questão de frisar e é fundamental. Persuasão não é manipulação. O objetivo não é enganar. É como um dos artigos define, apresentar ideias de um jeito claro e, acima de tudo, ético, para construir confiança, para fortalecer as relações. Certo. E para começar a construir essa habilidade, parece que todos os caminhos levam de volta à Grécia Antiga, né? Várias fontes citam os 3 pilares da retórica de Aristóteles como a base de tudo: ethos, pathos e... Logos. É isso. Parece coisa de aula de filosofia, mas, pelo visto, é mais atual do que nunca. Exato, é tipo o sistema operacional da comunicação. O ethos é a sua credibilidade. É o porquê as pessoas decidem te dar atenção em primeiro lugar. Pensa em quem você é, sua reputação, seu caráter. O logos é o apelo à lógica, o racional. São os dados, os fatos, a estrutura do seu argumento. É a parte que faz a cabeça da audiência balançar e concordar, sabe? E o pathos é o apelo à emoção. É a história que arrepia, a analogia que faz o olho brilhar. É o coração da mensagem. Ethos, pathos, logos. Credibilidade, emoção e lógica. Parece simples na teoria. E o mais incrível é como Aristóteles, sem nenhuma tecnologia, mapeou o nosso cérebro de forma intuitiva. O que ele chamou de ethos e logos são apelos diretos ao nosso neocórtex, a parte mais evoluída e racional do cérebro, que precisa de credibilidade e de dados para ser convencida. Mas o pathos é uma linha direta com o nosso sistema límbico, o centro emocional. Várias fontes mencionam a teoria do cérebro trino, e ela se encaixa perfeitamente aqui. É por isso que uma boa história pode demolir o argumento mais lógico do mundo. Porque ela não tenta convencer o gerente da empresa, ela vai direto falar com o dono, que é a emoção. E ainda tem uma terceira parte, né? O tal do cérebro reptiliano. Sim, a parte mais primitiva, focada em sobrevivência. Ele está sempre escaneando o ambiente, procurando ameaças ou oportunidades. Uma mensagem que promete segurança, que resolve um problema urgente ou que afasta um perigo, ela fala direto com essa parte do cérebro. Então, uma comunicação que funciona de verdade não escolhe um alvo só. Ela mira nos 3. Acalma o instinto do reptiliano, conecta com o coração do límbico e satisfaz a razão do neocórtex. Ok, então a gente tem que falar com essas 3 partes do cérebro ao mesmo tempo. Mas como organizar uma mensagem para fazer isso na prática? Não dá para sair jogando fatos, histórias e promessas de segurança de qualquer jeito, né? De jeito nenhum. É aí que a estrutura entra como se fosse o esqueleto da mensagem. O manual de oratória que a gente analisou é fantástico nisso. Ele detalha a estrutura clássica que funciona: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o objetivo é duplo. Primeiro, capturar a atenção com um gancho, pode ser uma pergunta, um dado chocante, uma história curtinha. E segundo, estabelecer o seu ethos, a sua credibilidade. É o momento de dizer sutilmente: olha, é por isso que vocês deveriam me ouvir.
o manual daquele exemplo da palestra sobre mudanças climáticas que eu achei ótimo. O palestrante não começa com um gráfico de pizza, ele começa com algo tipo: nos últimos 15 anos eu estive em campo, da Antártida à Amazônia e prestei consultoria para a ONU. Pronto. Em 10 segundos ele construiu o ethos dele. A gente para ouvir. Exatamente. Aí vem o desenvolvimento, que é o corpo do argumento, onde o logos brilha. Cada ponto que você levanta precisa ser sustentado por evidências, dados, exemplos, estudos de caso. No exemplo da palestra, ele não só fala que o planeta está aquecendo. Ele cita dados da NASA sobre os anos mais quentes e dá exemplos concretos de soluções, como o caso da Dinamarca com energia renovável. Ele torna o abstrato em algo concreto. E, por fim, a conclusão. Que, segundo as fontes, não é só um obrigado, era isso. Nem pensar. A conclusão é a sua última chance de cravar a mensagem na mente da audiência. É onde você recapitula os pontos principais, reforça a mensagem central e, idealmente, faz uma chamada à ação. Algo que inspire as pessoas a fazerem alguma coisa com aquilo que ouviram. No exemplo, seria algo como convidar cada um a reduzir o consumo de um item plástico na próxima semana. É uma ação clara, mensurável e memorável. E essa estrutura toda precisa ser adaptada, certo? Uma das fontes traz uma citação da publicitária Maitê Carvalho que diz: quem se comunica da mesma forma para todos está apenas gerando ruídos. Isso parece fundamental. É o do sucesso. Não existe mensagem universal. Você precisa saber com quem está falando. Quais são as dores, os desejos, a linguagem da sua audiência? Falar para um grupo de investidores é completamente diferente de falar para estudantes universitários. E dentro dessa adaptação, as fontes apontam uma arma secreta: a simplicidade. Tem uma citação de Einstein que aparece num dos artigos. Se você não consegue explicar algo de maneira simples, é porque ainda não entendeu bem o suficiente. Mas essa ideia de simplicidade não corre o risco de parecer que a gente está simplificando demais o assunto? Ou até soando menos inteligente? A gente tem essa cultura de que usar a palavra difícil é sinal de inteligência, né? É uma armadilha muito comum. Mas os especialistas no podcast, os sócios, são categóricos nisso. Palavras rebuscadas e jargões desnecessários são, na maioria das vezes, um sinal de insegurança. Uma tentativa de criar uma barreira de complexidade para parecer mais inteligente. A verdadeira maestria está na clareza. Pensa nos maiores comunicadores do mundo. Eles usam analogias simples, histórias claras e uma linguagem que todo mundo entende. A clareza conecta, gera confiança e, no fim das contas, é muito mais persuasiva. Tudo bem, essa base teórica e de estrutura é sólida, mas vamos para a prática. Eu vi algo nas fontes que me surpreendeu. Uma menção a um manual do FBI sobre persuasão. O que o FBI pode nos ensinar sobre comunicação que não seja bem intimidador? É uma ótima pergunta. O ponto do manual do FBI é que grande parte da nossa comunicação não passa pela boca. Eles focam muito nos sinais não verbais, na linguagem corporal. E o mais interessante são os chamados sinais amigáveis. São gestos universais, que nosso cérebro primitivo entende como "tá tudo bem, não tem ameaça aqui". Uma inclinação suave da cabeça enquanto alguém fala, por exemplo, é um sinal universal de que você está ouvindo, está engajado. E eles mencionam o tal do brow flash, né? O que é isso exatamente? O brow flash é fascinante. É aquele erguer rápido das sobrancelhas, um micromovimento que dura uma fração de segundo. É quase um oi visual que a gente faz sem perceber quando vê um amigo do outro lado da rua. É um sinal universal que diz: eu te reconheci, sou amigo, não sou uma ameaça. Usar esses pequenos sinais de forma consciente numa conversa cria um ambiente de segurança e abertura, sem que a pessoa saiba exatamente o porquê. É o cérebro reptiliano sendo acalmado. Além do corpo, as fontes também falam muito da voz como um instrumento. No podcast com o Giovanni Begossi e a Micarla Lins, eles falam sobre modulação vocal. Sim, e esse é um ponto que a gente muitas vezes esquece. A gente se preocupa com o que falar, mas não com como falar. Variar o tom, o volume e principalmente a velocidade da fala é o que mantém a audiência conectada. Fala rápido demais o tempo todo gera ansiedade. Falar devagar demais dá sono. O segredo está na variação.
Falar sobre um ponto complexo de forma um pouco mais acelerada pode criar a percepção de domínio. Fazer uma pausa dramática antes de revelar algo importante cria suspense. A voz é a trilha sonora da sua mensagem. Mas de todas as ferramentas, a que parece ser a unanimidade, a mais poderosa de todas, é o storytelling. Contar histórias. Sem dúvida, porque as histórias são a linguagem nativa do cérebro. Elas não são processadas como dados frios. Elas ativam o sistema límbico, liberam ocitocina, o hormônio da conexão, e nos transportam para dentro da narrativa. Uma boa história torna a mensagem inesquecível e profundamente pessoal. E a Micarla Lins traz um ponto sobre isso que me pareceu contraintuitivo. Ela diz que as melhores histórias geralmente vêm da vulnerabilidade, dos tropeços. Mas a gente não quer parecer forte e perfeito para persuadir. Mostrar fraqueza não pode minar nossa credibilidade, o nosso ethos? Isso é o grande paradoxo. A gente acha que a perfeição conecta, mas na verdade ela cria distância. Ninguém se conecta com um super-herói invencível. A gente se conecta com a jornada, com a luta, com a superação. Quando você compartilha uma dificuldade, um erro que cometeu e o que aprendeu com ele, você não está sendo fraco, você está sendo humano. E a humanidade gera uma conexão muito mais profunda e autêntica do que qualquer demonstração de perfeição. As pessoas não se conectam com o seu sucesso, elas se conectam com a sua história. E para fechar esse kit de ferramentas, os artigos sobre os livros de persuasão estão cheios dos famosos gatilhos mentais, os princípios do Robert Cialdini. São tantos: reciprocidade, prova social, escassez. É verdade. E tentar usar todos de uma vez é receita para dar errado. É melhor focar em entender a psicologia por trás deles. Vamos pegar dois que são muito presentes no nosso dia a dia. O primeiro é a prova social. Nosso cérebro é programado para seguir a manada, porque historicamente isso garantia a sobrevivência. Se todo mundo está correndo numa direção, provavelmente tem um bom motivo. É por isso que um restaurante com fila parece mais interessante. A gente confia na decisão do grupo. E o outro seria a escassez, aquele últimas unidades que a gente vê em todo site de compras. Exatamente. A escassez cria um senso de urgência. O medo de perder uma oportunidade é um motivador psicológico muito poderoso. Vagas limitadas, oferta por tempo limitado, tudo isso ativa o nosso medo de ficar de fora, o famoso FOMO, e nos impulsiona a tomar uma decisão mais rápida. É uma ferramenta poderosa, mas que, claro, precisa ser usada com ética. A escassez tem que ser real. Sabe, todas essas ferramentas são sobre o que a gente projeta para fora. Mas várias fontes, especialmente uma que se aprofunda na filosofia estoica, argumentam que o jogo mais importante acontece aqui dentro, na nossa mente. Totalmente. Eles chamam isso de arquitetura da eloquência, e a base é o autodomínio. O primeiro princípio é a economia verbal. Falar menos, mas falar melhor. O excesso de palavras dilui a mensagem e a autoridade. O segundo é a pausa estratégica. Eles chamam de prucheron, que é o espaço entre o estímulo, uma pergunta difícil, uma crítica e a sua resposta. Nesse pequeno hiato, a razão assume o controle em vez do impulso. É o que diferencia uma resposta ponderada de uma reação emocional. E qual seria o terceiro princípio? O mais importante de todos, a integridade. A retórica mais poderosa do mundo é vazia se não for validada pelo exemplo pessoal. Suas ações precisam estar alinhadas com suas palavras. É a integridade que constrói o ethos mais sólido que existe, aquele que nenhuma técnica consegue fabricar. Isso me faz pensar no medo. É fácil falar sobre pausa estratégica aqui, no conforto de uma conversa, mas na hora que o coração dispara antes de uma apresentação, a teoria some. Como as fontes sugerem lidar com esse nervosismo, com o medo de falar? A dica mais recorrente, especialmente no podcast Os Sócios, é um mantra. Nunca negue palco. E palco não é só uma palestra para 1000 pessoas, né? Palco é reunião de equipe, é a chance de fazer uma pergunta no evento, é puxar conversa com alguém novo. Cada pequena oportunidade é um treino. Eles falam sobre o fenômeno da dessensibilização. Quanto mais você se expõe a uma situação que te dá medo, em pequenas doses, mais familiar e menos assustadora ela se torna. Você não vence o medo fugindo, você o dilui com a prática. E para aquele momento agudo de pânico, segundos antes de começar,
Existem técnicas de emergência? Sim, e são técnicas fisiológicas. A mais citada é a respiração diafragmática ou respiração quadrada. É bem simples. Inspire o ar contando até 4, segure o ar nos pulmões por 4 segundos, expire lentamente por 4 segundos e mantenha os pulmões vazios por mais 4. Repetir isso algumas vezes ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o freio natural do corpo. Ele diminui o batimento cardíaco e manda um sinal para o cérebro de que está tudo bem. A outra técnica é a visualização positiva. Antes de entrar, feche os olhos e imagine a cena acontecendo da melhor forma possível. O cérebro não distingue muito bem uma experiência real de uma vividamente imaginada. Ao fazer isso, você cria caminhos de sucesso antes mesmo do evento começar. Então, depois de todo esse mergulho que a gente leva para casa, quais são os pontos essenciais? Acho que o primeiro e mais libertador é que a comunicação é uma habilidade que se aprende, não é um dom, é treino, técnica e dedicação. Segundo, estrutura não é uma camisa de força, é um mapa. Uma mensagem com começo, meio e fim claros. Guia o ouvinte e torna suas ideias muito mais impactantes. Terceiro, é preciso se conectar em todos os níveis. Não adianta ter só lógica, o logos, ou só emoção, o pathos. A comunicação completa dialoga com o cérebro inteiro da audiência. E eu adicionaria um quarto ponto que parece ser o fio condutor de tudo. Pratique incansavelmente. A teoria é ótima, mas ela só ganha vida na arena. Usar as pequenas oportunidades do dia a dia é o que transforma conhecimento em habilidade. Sabe, depois de analisar tudo isso, uma coisa ficou martelando na minha cabeça. Todas as fontes focam muito em como persuadir os outros, em como projetar nossa voz e nossas ideias para o mundo. Mas algumas delas, como as que citam Napoleon Hill, tocam de leve num ponto mais profundo. A importância de reprogramar o nosso diálogo interno. A forma como a gente fala com a gente mesmo. Exatamente. A confiança que a gente projeta para fora é muitas vezes só um reflexo da convicção que temos por dentro. E isso me leva a uma reflexão final. E se o ato de persuasão mais crucial que realizamos todos os dias for aquele que dirigimos a nós mesmos? Como o domínio dessa autoconversa, dessa capacidade de nos convencermos do nosso próprio valor, é o verdadeiro alicerce de toda a nossa capacidade de influenciar o mundo ao nosso redor. Que pensamento poderoso para a gente fechar. Agradecemos por ter compartilhado esse conjunto tão rico e fascinante de materiais. Foi uma exploração incrível sobre como a palavra, tanto a interna quanto a externa, pode de fato transformar realidades. Até a próxima!